100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h01. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Municípios mantêm alerta e nível de rios ainda preocupa a Defesa Civil. Oficiais de justiça fazem protesto no Fórum de Campos. Mourão diz que Witzel não tem ética nem moral após conversa gravada. Funcionários da SEDAI gravam um vídeo para denunciar más condições de trabalho na estação de Guandu. Organização Mundial de Saúde corrige e eleva a avaliação de risco internacional do coronavírus. Temor sobre o coronavírus faz Petrobras e Vale perderem 30 bilhões de reais em valor de mercado em 6 horas. Dólar comercial volta a bater 4,20, alta de mais 0,52% nesta segunda-feira. A arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 172,50 à vista. Açúcar Cristal fechou com mais um dia de alta, dessa vez mais 0,43%, cotada a R$ 76,44. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Municípios do Norte e Noroeste Fluminense atingidos pelas cheias dos rios em consequência das fortes chuvas que afetaram os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais continuam em alerta. Ao todo, cerca de 15 mil pessoas estão fora de suas casas na região. A BR-356 apresenta 2 pontos de interdição até ontem. A Avenida Cardoso Moreira, no centro de Itapiruna, e no trecho entre Campos e Cardoso Moreira, próximo à entrada de São Joaquim. Os rios Pomba, Carangola e Muriaé já apresentam diminuição de nível em municípios do Noroeste. O Rio Paraíba do Sul, em Campos, que tem esses rios como afluentes, atingiu 8,94 metros. O transbordamento acontece quando o nível das águas chega a 10,40 metros. Também na cidade, 10 famílias foram transferidas para abrigo em uma igreja e para residências de familiares e amigos na localidade de Três Vendas, onde a BR-356 apresenta infiltração. Porciúncula concentra o maior número de desalojados ou desabrigados na região, 4.700, segundo o último levantamento. O nível do rio Carangola, que chegou a 8,22 metros, caiu para 5,98, ainda acima da cota de transbordo, que é 5,20 metros. A concessionária que administra a BR-101 informou também que está monitorando o nível do rio Itabapuana, na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Caso o nível do rio atinja o tabuleiro da ponte, de acordo com os técnicos, como medida mitigatória de segurança e prevenção, a pista será fechada em ambos os sentidos e rotas alternativas serão sinalizadas. No momento da reportagem ontem, o nível da água do rio Itabapuana estava a 1,20 metro do tabuleiro da ponte, explicou a empresa em nota. Servidores da Justiça que atuam em Campos fizeram um protesto ontem, segunda-feira, no Fórum, durante a tarde. Eles e outros colegas de várias cidades ao redor atuam no 6º Núcleo Regional. Todos reclamam de remoções de 6 profissionais que foram transferidos para outras comarcas sem aviso anterior. 4 oficiais de Campos, um de São Fidélis e outro de Cambuci, foram removidos para Macaé, Quissamã e Conceição de Macabu. Vestidos de preto em sua maioria, os manifestantes pedem ao Tribunal de Justiça a reversão dessas transferências. De acordo com uma oficial de Justiça que atua em São João da Barra, os colegas foram surpreendidos com as transferências. Da noite para o dia, eles tiveram suas vidas viradas do avesso. Ela diz, as remoções foram a solução que o Tribunal de Justiça encontrou diante da insuficiência de pessoal. Os oficiais de justiça avaliadores foram realocados, mas foi esquecido que as comarcas de onde eles saíram seriam sacrificadas. O estudo de lotação feito pela Corregedoria não condiz com a realidade, por isso não concordamos. Hoje, um grupo de oficiais de justiça irá ao Rio de Janeiro para um encontro com o juiz Guilherme Pedrosa. Vamos apresentar um estudo nosso e propostas para a revisão de transferências. Os critérios não têm sido transparentes. Isso vem acontecendo nos últimos anos, mas agora chegou o limite. Não temos concurso público e precisamos de um urgente. Mix. Um vídeo divulgado pelo governador do Rio, Wilson Witzel, em rede social, não teve boa repercussão e foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. Nas imagens, Witzel conversa com o telefone com Mourão para falar sobre a situação das cheias na região noroeste fluminense. Porém, o governador não informou a Mourão que a ligação estava no Viva Voz e que estava sendo filmada. Da Índia, o presidente Jair Bolsonaro criticou a iniciativa. Não é usual alguém fazer isso. Não gostaria que fizessem isso comigo. Mourão também rebateu. Ele disse que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais. O governo do estado emitiu nota sobre a situação. O vídeo divulgado nas
nas redes sociais do governador Wilson Witzel tem somente a intenção de tranquilizar os moradores de cidades do noroeste do estado, fortemente atingidas pelas chuvas e, em função disso, sem o item básico neste momento, que é a água para o consumo. Ressalta-se que o telefonema caracteriza uma conversa de trabalho, buscando uma solução para um problema específico, e a sensibilidade demonstrada pelo presidente em exercício evitará o sofrimento de milhares de pessoas. Circulou ontem nas redes sociais um vídeo mostrando funcionários da SEDAI denunciando más condições de trabalho na aplicação do carvão ativado na estação de tratamento de Guandu, na Baixada Fluminense. Nas imagens, é possível ver um dos homens com o uniforme da SEDAI caído ao chão. Todos os trabalhadores aparecem sujos e afirmam que as condições de trabalho na estação são precárias. "Estamos trabalhando assim, dentro de lugar fechado, com carvão na nossa cara", diz um dos homens do vídeo. Ontem, segunda-feira, dia 27, foi o 5º dia de uso do carvão ativado na estação para o tratamento da água do Rio de Janeiro. Durante a manhã, representantes dos comitês de bacias hidrográficas se reuniram para discutir projetos e falar sobre a crise da água. O melhor mix do Brasil. Mix! A Organização Mundial da Saúde passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus. O novo status, divulgado ontem, segunda-feira, dia 27, é uma correção na avaliação feita anteriormente pela própria OMS. A organização esclareceu que, por um erro de formulação, havia apontado o risco como moderado. Até o começo da tarde desta segunda, os dados oficiais apontavam 81 mortes e mais de 2.700 pacientes infectados. Pela primeira vez, uma morte foi registrada em Pequim. Em seu relatório sobre a situação, a OMS indica que sua avaliação de risco não mudou desde a última atualização, que foi dia 22 de janeiro. Muito alto na China, alto no nível regional e em todo o mundo. A preocupação dos investidores sobre os efeitos do coronavírus na economia global fazem com que as ações das empresas ligadas a commodity listadas no Ibovespa, índice de referência da Bolsa de São Paulo, percam bilhões de reais em valor de mercado. Somadas, Vale e Petrobras já perderam 29,7 bilhões de reais desde a abertura do pregão, às 10 da manhã de ontem, segunda. A Vale, que tem na China um dos seus principais compradores de minério de ferro, já perdeu 15,2 bilhões de reais. A Petrobras, por sua vez, já registrou perdas de 14,5 bilhões de reais. Mix Notícias. As contas externas do Brasil registraram um rombo de 50,762 bilhões de dólares no ano de 2019, o que representa uma alta de 22% frente ao ano anterior, quando somou 41,540 bilhões de dólares. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, dia 27, pelo Banco Central. O déficit em transações correntes, um dos principais sobre o setor externo do país, é formado pela balança comercial, comércio de produtos entre Brasil e outros países, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas, remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão do Banco Central para o ano passado. O déficit esperado era de 51,1 bilhões de dólares. Ainda assim, foi o maior déficit em transações correntes em 4 anos. A produção da indústria brasileira voltou a registrar queda em dezembro na comparação com novembro, segundo a sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, realizadas entre os dias 6 e 17 de janeiro, com 1.965 indústrias de todo o país. O estudo mostra que o índice de evolução da produção caiu 7,1 pontos frente a novembro e ficou em 43,8 pontos no mês passado. Essa é a segunda queda nesta base de comparação. Em novembro de 2019, o índice de evolução da produção havia recuado 4,3 pontos em relação a outubro. Contudo, houve melhora em relação a dezembro de 2018, quando o índice de evolução chegou a 40,7 pontos. O INSS começou a pagar nesta segunda-feira, ontem, dia 27, aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a janeiro, como o novo mínimo nacional de R$ 1.039. Os pagamentos acontecem de acordo com o número do benefício do segurado. Para quem recebe benefícios de um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Assegurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro, com reajuste de 4,48%.
8%. Os beneficiários que recebem um salário mínimo deverão ter um novo reajuste nos valores referentes a fevereiro e serão pagos entre os dias 19 do mesmo mês e 3 de março. Isso porque no último dia 14 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. O Banco Central prevê que, com a introdução neste mês do cadastro positivo chamado spread bancário, poderá diminuir cerca de 30% até meados de 2021, segundo a estimativa do diretor da Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo. O spread bancário é a diferença entre a taxa que os bancos pagam para captar dinheiro, próximo à Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em 4,5% ao ano. A taxa que cobram para emprestar dinheiro aos clientes influenciam na formação do spread, inadimplência, lucro dos bancos, custos administrativos e tributos. Mix Notícias. A venda de títulos públicos por meio do Tesouro Direto registrou aumento de 72% no ano passado para 30,882 bilhões de reais, informou nesta segunda-feira o governo federal. Em um ano marcado pela queda dos juros, os resgates de títulos em 2019 também atingiram o valor recorde de 30,915 bilhões de reais. Desse total, 21,324 bilhões de reais correspondem a resgates antecipados e outros 9,591 milhões de reais a resgates devido ao vencimento do papel. Esse movimento provocou a valorização dos títulos comprados antes da queda da Selic. Muitos investidores aproveitaram para vender seus papéis e embolsar lucros, apesar do recorde registrado com a venda de títulos públicos por meio do Tesouro Direto no ano passado. Analistas avaliam que os investimentos em renda fixa com Tesouro Direto, CBDs e poupança vêm perdendo atratividade nos últimos meses. A confiança do comércio aumentou entre dezembro e janeiro, segundo divulgou nesta segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do comércio subiu 1,3 ponto e passou de 96,8 para 98,1 pontos, maior nível desde fevereiro de 2019, onde era de 99,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, no entanto, o índice variou 0,2 ponto, se mantendo relativamente estável nos últimos meses. A confiança subiu em 4 dos 6 segmentos do comércio em janeiro. 2020 inicia com alta da confiança do comércio influenciada pela melhora da expectativa que voltou a subir depois de um período de espera dos empresários no final do ano passado. Por outro lado, os indicadores de situação atual que vinham apresentando resultados mais positivos no final de 2019 recuaram em janeiro. Essa combinação de resultados mostra que o cenário de recuperação gradual persiste, ainda dependente de sinais mais fortes do mercado de trabalho e da confiança dos consumidores, avaliou o coordenador da sondagem do comércio da FGV Ibre. Mix. Nós vamos falar agora um pouco sobre o meio ambiente. Inclusive, os problemas com o meio ambiente estão em grande evidência nos dias de hoje, mas essa degradação, ela começou desde quando os portugueses pisaram em nossas terras. A gente vai um pouquinho lá atrás para você entender o que ocorre hoje com o meio ambiente. Ou seja, é um problema histórico. Sabemos que os índios são os primogênitos do Brasil e eles nunca utilizaram os recursos naturais de forma negativa, mas de forma totalmente sustentável. Os índios defendiam suas, que são as nossas terras, e à medida que eles eram exterminados pelos portugueses, a exploração e a devastação aconteciam. Resumidamente, foi assim que tudo começou. Destruição de florestas, retirada de riquezas e de recursos naturais não renováveis, um erro irreparável que reflete até os dias de hoje. Podemos citar, inclusive, como grande inimigo do meio ambiente, o desenvolvimento econômico, que é alheio às questões ambientais. Quando o desenvolvimento econômico caminha sozinho, ele não vê nada em sua frente, resultando em quê? Em grandes devastações ambientais. O desenvolvimento sustentável é, atualmente, um grande aliado do meio ambiente e do nosso futuro dos nossos filhos. E por conta da falta de cuidado com o meio ambiente, é que temos sofrido em nossa região, aqui bem próximo, aqui em Campos, em Itaperuna, que temos visto o que tem acontecido, como enchentes, quedas de barreiras e cheias dos rios devido ao desmatamento, assoreamento, despejo de esgoto nos rios, não feito só por empresas, mas também por moradores, e até mesmo a falta de respeito e educação das pessoas que jogam lixo nos ralos e bueiros, que vão direto para os rios, quando não entope as galerias, provocando justamente os alagamentos e as enchentes nas cidades por falta do escoamento do grande excesso das águas dos grandes temporais. Mix Notícias.
Os economistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa de inflação para este ano e também passaram a prever que os juros básicos da economia ficarão menores no fim de 2020. As projeções fazem parte do boletim de mercado conhecido como Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. De acordo com o boletim, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020 de 3,56% para 3,47%. Foi a quarta queda consecutiva do indicador. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic. O Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira, ontem, dia 27, instrução normativa que estabelece requisitos fitossanitários para a importação pelo Brasil de peras frescas produzidas na China. As peras frescas chinesas a serem enviadas ao Brasil deverão estar em conformidade com leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a questões sanitárias e de inocuidade alimentar e livres de pragas quarentenárias de preocupação para o país, segundo a medida disponível no Diário Oficial da União. O protocolo com os requisitos para as importações foi assinado após negociações entre o Ministério e a Administração Geral de Aduanas da China. As medidas envolvem registro e inspeções de pomares, exportadores pela GAAC e inspeções por amostragem. A disputa municipal de 2020 terá número recorde de candidaturas, de acordo com a previsão de presidentes de partidos e analistas. Com o fim das coligações para as câmaras municipais, a partir deste ano, cada legenda terá de apresentar uma lista fechada de candidatos a vereador. A tendência é lançar nomes próprios a prefeito para puxar votos para o legislativo. A intenção da nova regra é diminuir total de partidos no país. Hoje, há 33 legendas registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas esse efeito só deve ser atingido em eleições seguintes. Os critérios para o acesso ao fundo partidário e o tempo de TV são baseados nos votos para a Câmara dos Deputados, mas a nova regra pode reduzir o espaço nos legislativos municipais a partir dos partidos menores, que não poderão se coligar com as siglas maiores herdando seus votos. O governador Wilson Witzel assinou ontem a licença de instalação para a segunda usina termoelétrica da empresa Gás Natural Açu GNA, uma joint venture formada pela Promologística, BP e Sims. O empreendimento será instalado no Porto do Açu, em São João da Barra. A primeira termoelétrica já está em construção no mesmo local. As duas produzirão energia suficiente para atender cerca de 14 milhões de residências, o que é 3 vezes mais do que a cidade de São Paulo. A licença de instalação é uma das etapas do licenciamento ambiental. Ela autoriza a construção do empreendimento e fixa cronograma para a execução de eventuais medidas mitigadoras e para a implantação de sistemas de controle ambiental. Uma vez que a obra seja concluída, as atividades só poderão ter início com a emissão da licença de operação, na qual se verifica o cumprimento das condicionantes impostas anteriormente. A GNA 1 deverá ser inaugurada em 2021 com 1,3 gigawatts. Em 2022 poderá gerar 1,7 gigawatts a capacidade da GNA 2. As duas novas usinas farão com que o complexo termoelétrico em Porto do Açu seja o maior da América Latina e adicionarão 3 gigawatts ao sistema interligado nacional. Mix Notícias. O governo do Rio de Janeiro prepara uma redução da tarifa de gás natural para todos os segmentos atendidos pela concessionária Naturgy. O anúncio foi feito ontem por Lucas Tristão, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Acredito que até abril julgamos o processo de revisão tarifária. Nesse processo, já haverá uma queda no preço do gás que beneficiará diretamente o consumidor, tanto para as empresas quanto para os consumidores residenciais. Em abril, a Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, através do processo de revisão tarifária quinquenal, deve anunciar a queda, disse. Ele explica que a cada 5 anos há uma discussão sobre a tarifa do gás, levando em conta o plano de investimentos da concessionária. Esse plano é apresentado à Agenersa e deve prever, por exemplo, quanto vai ser destinado para a construção de gasodutos e de novos postos de GNV. Para fazer os investimentos previstos, a concessionária precisa ser remunerada e essa remuneração entra no cálculo da tarifa.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou na tarde de ontem que aumentou a atenção em portos e aeroportos para casos suspeitos de coronavírus. Apesar de aumentar o alerta, a agência não vai mudar os procedimentos que já eram adotados em casos de outras doenças. Segundo o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, os protocolos já estão estabelecidos e estão atualizados. Até o momento, as principais ações da agência têm sido os sinais sonoros em aeroportos com diretrizes gerais de higiene, como lavar constantemente as mãos e procurar o médico em caso de manifestação de sintomas, e acompanhamento de embarcações e aeronaves que chegam ao país. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A economia do país circula por uma via Dutra, uma BR-116 entre Rio e São Paulo, ainda com gargalos, como a sinuosa descida da Serra das Araras. E na Rio Santos, BR-101, buracos e riscos de queda de barreiras estão a cada curva. Como solução, o governo federal aposta em conceder às duas rodovias a iniciativa privada até o fim do ano. Mas, apesar de aprovarem a medida, prefeituras, parte da bancada fluminense no Congresso e entidades como a Firjan e a Associação das Empresas de Engenharia do Rio pedem alterações no projeto. Até o presidente Jair Bolsonaro quer uma mudança. As reivindicações estão relacionadas principalmente à localização das praças de pedágio, ao escopo das obras previstas e à extensão das pistas que passarão à iniciativa privada. No modelo apresentado pela NTT, com o apoio do Ministério da Infraestrutura, o trecho da nova concessão da Dutra é diferente do atual. Vai do entrocamento com a BR-465 em Seropédica até a Marginal Tietê, em São Paulo. O número de brasileiros que preferem democracia em relação a qualquer outra forma de governo cresceu entre 2018 e 2019, de 56,2% para 64,8%. No mesmo período, caiu pela metade o número de brasileiros que acreditam que, em algumas circunstâncias, uma ditadura pode ser preferível, de 21,1% para 11,2%. É o que mostra a pesquisa A Cara da Democracia, realizada pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que reúne pesquisadores sociais do Brasil, Argentina e Portugal. Apesar das melhorias observadas, os pesquisadores alertam que a comparação parte de um momento em que o apoio dos brasileiros a regimes democráticos estavam particularmente baixo. Houve uma queda grande no apoio à democracia no Brasil entre 2014 e 2018 devido à crise econômica, escândalos de corrupção e fragilização das instituições de combate a esta. O ponto mais baixo desse apoio no Brasil foi em 2018. Não por acaso, o ano em que Bolsonaro foi eleito presidente. Naquele momento, com todas as críticas à democracia que ele tinha e, ao que parece, continua tendo. Mix. E agora nós vamos às ruas com a nossa equipe Mix, que está em algum ponto da região. Mix Notícias. Muito bem, ouvinte da Mix 100.7, nosso carro de reportagem está aqui em São Fidélis agora e detectamos ali no quilômetro 10 da RJ 158, em frente à mineradora Morro Azul, um alto perigo de índice de acidentes, já pedido aí pelos comerciantes da área e também de moradores aqui, próprios moradores de São Fidélis, em relação à sinalização que não é boa, né, e provocam muitos acidentes devido ao cruzamento dos carros, né, dos caminhões dessa mineradora que atravessam a pista. Dizem que os moradores que durante a chuva acidentes acontecem semanalmente. Todos eles já solicitaram à própria mineradora, né, a detecção ali de pardais, né, eletrônicos para redução de velocidade, que é muito perigoso. É logo depois de uma curva e tem causado aí acidentes com mortes e muito mais. Além disso, também eles reclamam, né, da água, que quando chove, essa mineradora acaba escorrendo produtos químicos aí, pó, e ajudando e contribuindo para o assoreamento do Rio Paraíba do Sul. Em momentos de ecologia, temos que pensar sempre no meio ambiente. Essa é uma reclamação aqui da população de São Fidélis. A gente volta com mais informação daqui a pouco na Mix 100.7. Mix. Agora vamos a São Fidélis com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, aqui na cidade de Poema, São Fidélis, a reclamação geral dos moradores é quanto ao atraso na obra da ponte Walter Velasco, mais conhecida como a ponte metálica, por onde os pedestres atravessavam para os bairros de Ipuca, Nova Divinéia e Cristo do Rei. Essa obra está aí parada, a previsão era de conclusão no final do ano, e isso está atrapalhando e muito, e colocando em risco os moradores, que tem que atravessar na ponte de cimento, onde divide aí com os carros, com as bicicletas, com as motos, e pelos relatos aqui dos moradores de São Fidélis já causou até atropelamento. Na parte da noite fica mais difícil ainda.
Outra reclamação é quanto à quantidade de buracos na cidade, ainda mais com o fechamento da BR-356, o que a gente nota aqui que o tráfego está tendo todo ele transferido pela RJ-158 para a subida para o noroeste do estado. E não há manutenção. O tráfego pesado acaba trazendo mais transtornos aos moradores devido à grande quantidade de buracos. Então, a equipe Mix fazendo essa abordagem aqui em São Fidélis, e você fica sempre ligado na região, né? Todas as notícias da região, principalmente com essa questão das cheias, que tem trazido aí transtornos e também transtornos ao meio ambiente, porque afinal de contas, se você tem rios assoreados, né? Desmatamento e outras situações, provocam prejuízos maiores a toda a população, que também precisa ter a sua conscientização na ajuda da conservação do meio ambiente. Você ouviu Mix Notícias.